Glória a Deus. Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que bom que a gente pode estar aqui. É uma bênção, um privilégio. Uma noite chuvosa, pelo que eu estou percebendo no vidro. Deve ter um chuvisco lá fora, pelo menos. Mas que bom que você está aqui. Nós queremos aprender com o Senhor, queremos receber aquilo que Ele quer nos ministrar, aquilo que Ele quer nos dar. Eu acredito que nós temos crescido em conhecimento e temos orado para que Deus não apenas nos permita conhecer a respeito disso de forma teórica, mas que a gente possa crescer na prática desses dons espirituais, que nós possamos nos mover no Espírito cada dia mais e mais. Afinal de contas, nós vivemos no ministério que é o ministério do Espírito Santo. Nós estamos na dispensação do Espírito e da Trindade. Nós sabemos que o Espírito Santo é aquele que tem atuado nesse tempo presente e nós queremos cada vez e cada dia mais crescer nisso, em nome de Jesus. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Tá chegando para vocês aí bem? Legal, Adriano. Obrigado, tá? Sensacional. Glória a Deus. Amados, na semana passada nós começamos a ministrar a respeito dos dons de poder, ok? Dos dons de poder. Você já sabe, mas não custa lembrá-lo, de que nós temos registrado no livro de 1 Coríntios capítulo 12, quando o apóstolo Paulo fala a respeito dos dons espirituais, ele faz o registro de 9 dons, ok? Então, nós temos registrado em 1 Coríntios capítulo 12, 9 dons espirituais. Desses 9 dons, para efeito de compreensão, de melhor entendimento, nós temos trabalhado esses 9 dons por categorias. Então, nós temos 3 categorias de dons. Nós temos a categoria dos dons de revelação. Quais são os dons de revelação mesmo? Nós temos, dentre os dons de revelação, nós temos a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o dom de discernimento de espíritos. São os dons de revelação, nós já falamos a respeito deles. Nós temos uma outra categoria de dons, que essa nós começamos a semana passada de forma mais clara a falar, que é a categoria que nós chamamos de dons de poder, que expressam o poder de Deus, que liberam os sinais, os prodígios, as maravilhas, aquilo que nós temos como registro de algo extraordinário, ou seja, algo que foge ao ordinário, aquilo que nós podemos chamar de milagres, ou seja, nós temos 3 dons que estão ligados a esses dons de poder. Alguém ainda lembra quais são esses dons? O dom da fé, nós estamos falando sobre isso, né? Nós temos o outro, qual? Operação de milagres e dons de cura, ou dons de curar. Dons, né? Algo que está no plural ali, não está no singular. Dons de cura, ou dons de curar. Glória a Deus. Então, na semana passada, nós falamos um pouquinho, estamos avançando nisso, buscando graça de Deus para poder falar a respeito desses temas, e nós falamos a respeito dessa interligação, relação que existe entre esses 3 dons. Nós dissemos na semana passada que eles costumam operar de forma conjunta, de modo que a gente pode dizer que esses dons de poder, todos eles manifestam, ao final, algo que nós podemos chamar de milagre, ok? Todos eles manifestam milagres. Operações de milagres, como o próprio nome já está dizendo, fica fácil de entender que vai manifestar ao final milagres. O dom da fé, ele vai manifestar milagres. E dons de curar vai manifestar um milagre, mas especificamente um milagre ligado à cura, ok? Então, os dons de cura, obviamente, também manifestam o poder de Deus em algo que a gente pode dizer assim ao final, isso foi um milagre. Mas esse milagre específico está dentro de um campo de ação que nós chamamos de cura. Então, os dons de curar, ou os dons de cura, eles estão especificamente ligados àquilo que nós chamamos de cura. Cura emocional também, obviamente cura física,
mas cura. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, possivelmente na nossa próxima semana. E na semana passada nós começamos a falar um pouco a respeito dessa realidade do dom da fé. E nós dissemos e fizemos acho que ainda você lembra, nós fizemos uma tentativa de definição do que seria esse dom da fé. Porque se nós não entendermos o que é esse dom da fé, facilmente nós confundimos com aquilo que a Bíblia vai chamar de fé. Ok? Então, existe uma diferença entre o dom da fé e a fé. Nós falamos um pouco disso na semana passada. Nós dissemos que o dom da fé, ele é algo passivo. E quando a gente fala algo passivo, está dando a ideia que a gente recebe. Ok? Ou seja, a gente não faz algo para ter. A gente não trabalha para poder crescer, para poder de algum modo aumentar ou ganhar. Não tem uma ação que nós podemos fazer para interferir de modo que a gente possa dizer agora, depois de tudo que eu fiz, eu posso concluir que eu tenho o dom da fé. Não. Porém, a gente falou que a fé, sim. Nós dissemos na semana passada que a fé, ela é algo que vem por meio da palavra de Deus, ela é gerada por meio de uma experiência com o Senhor, mas a fé, Deus nos dá uma medida. Nós já lemos isso na semana passada, palavras bíblicas, nós lemos várias passagens bíblicas na semana passada. Se você tiver interesse, você pode... dá-lhe água aí que entrou no lugar errado aí, né? Então, você pode ouvir e assistir novamente a mensagem da semana passada para poder entender um pouco melhor. Mas na semana passada nós dissemos que a fé, ela pode crescer. Deus nos dá uma medida de fé. Deus dá uma medida de fé para todo cristão. E não necessariamente é a mesma medida que o outro tem. Mas Deus é aquele que nos dá uma medida de fé. E a Bíblia nos faz compreender, a Escritura Sagrada fala a respeito de nós crescermos em fé. Que o desejo de Deus é que nós possamos crescer em fé. E na semana passada nós falamos pelo menos, acho que 3 maneiras de nós crescermos em fé. Alguém ainda lembra? Alguém ainda recorda daquilo que nós falamos semana passada? Pode olhar. Orar em línguas é a terceira e a última das 3 que a gente falou. Vamos começar pelo final, né? Ler a palavra foi a primeira que a gente falou, acho que foi isso, né? E a segunda é exercitar a fé que nós já temos. Então, vamos pegar esses 3 e colocar na ordem que eu falei na semana passada. Então, nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Nos encharcar, ser tomado, possuído. Ser assim completamente submerso na palavra. Isso é extremamente importante. Há um tempo atrás eu conversei com um irmão que ele falava assim: pastor, eu quero crescer mais em Deus, só que eu tenho grande dificuldade, eu não consigo ler. E eu falei que obviamente Deus em sua bondade faz com que a gente possa crescer por ouvir a palavra, por nós nos expormos à ministração do Senhor, mas que Ele, com esse decreto que Ele estava dizendo que Ele não gosta de ler, Ele está se impedindo de obter crescimento por meio dessa primeira parte que nós acabamos de dizer, que nós crescemos ao nos expor à palavra. Pois bem, se nós formos nos expor à palavra uma vez por semana, quando o pastor prega, eu acho que é pouco. Isso vai determinar um crescimento pequeno. Se nós formos nos expor à palavra simplesmente quando a gente estiver com vontade de ir no YouTube, por exemplo, e colocar alguma boa mensagem evangélica, eu acho que isso é ainda pouco, porque nós temos a possibilidade de crescer mais ainda. Porque às vezes você fica lá diante de uma mensagem de 40, 50, 60 minutos ou mais, e não necessariamente aquilo preenche algumas necessidades que você tem, e que o Espírito Santo iria preencher por meio de você diariamente se expor à palavra de Deus. E nós indicamos isso, e nós dizemos para as pessoas da necessidade que elas têm de ter uma vida devocional com Deus. O que é uma vida devocional com Deus? Devocional fala de devoção. Devoção está falando de uma íntima relação apaixonada com aquele que é objeto do meu amor. Isso é devoção. Então, alguém que está devotado a algo é alguém que está entregue a algo.
Se eu estou devotado a Deus, eu estou entregue a Deus. E o tempo que eu dispenso diante de Deus determina o nível da minha devoção. Então eu não posso dizer que eu sou um devoto do Senhor. Eu sei que essa expressão parece um pouco católica, porque as pessoas falam, eu sou devoto da senhora deles, eu sou devoto da senhora de não sei quem, eu sou devoto do santo tal, do orixá tal e assim por diante. Pois bem, às vezes as pessoas são mais devotadas de fato e de verdade do que muitos crentes ao Senhor. E nós deveríamos ter uma vida de verdade, de devoção ao Senhor. Uma vida em que diariamente nós estamos diante do altar do Senhor para poder ser ministrados por Ele. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso claramente. Para ouvir Deus, nós ouvimos Ele claramente por meio da palavra de Deus. Eu tenho ficado muito animado com o Eliel. O Eliel, você sabe, ele tem 7 anos de idade. Apenas 7 anos de idade. Eu falo apenas porque, na comparação com a grande maioria de nós, como crentes, ele é uma criança ainda, né? Ele está no primeiro ano do ensino fundamental. Quisera que tivesse mais, até a própria professora dele falou que por ela poderia colocar mais, mas por regras acadêmicas, por regras do MEC, por questões de corte, ele está obrigado a ficar junto às demais crianças, até algumas com idade até mesmo menor que ele. Então, mas eu acho impressionante, eu acho maravilhoso, assim, eu fico muito feliz com a capacidade que o Eliel tem de ouvir Deus através da palavra, e compreender e entender o que Deus quer falar. A gente tem feito na mesa, fora outros momentos que a gente faz isso ao final da noite, quando vai dormir, nós temos um tempo de uma pequena, é claro, uma criança, um pequeno devocional, onde ele lê a palavra de Deus. E a gente não se limita a fazer com que ele leia a palavra, mas a gente faz perguntas às vezes até fortes para ele, assim, para ele poder nos dizer o que ele está entendendo. E isso às vezes causa algumas... Porque quando você faz perguntas e o texto está ali escrito, isso causa curiosidades na cabeça da criança, né? Então a gente está aí respondendo algumas coisas bem legais, do tipo o que significa ser virgem, o que é estéril, coisas do tipo assim. Então, e as perguntas que responde sempre é o pai, né? Não sei por que essa regra lá em casa tem sido assim. Quando esses assuntos que pegam, a Dai fala, pergunta para o seu pai. Né? E aí o pai se encarrega de responder de um modo... assim, sábio, né? Essas perguntas que surgem na cabeça de uma criança. Mas eu acho impressionante a maneira como nós temos, e eu falo isso só para dar um exemplo, a capacidade que o Espírito Santo tem de honrar a palavra de Deus, poder falar com a gente. E isso ele fala até mesmo com a criança de 7 anos, ou menos até. Eu estou dando um exemplo do Eliel, mas poderia dar exemplo de qualquer criança que tem uma vida devocional aqui nessa igreja. Eu sei que várias têm. Então, eu estou querendo dizer com isso que se uma criança consegue ouvir Deus, entender detalhes da história de Deus, e saber a respeito de um Deus que fala, que age, que se move, que opera milagres, que manifesta poder, se eu tenho um filho lá em casa que está orando e clamando a Deus para poder ser batizado no Espírito Santo, se eu tenho um filho de 7 anos de idade, que aproveita cada momento de ministração para poder se jogar aqui na frente e clamar pelo poder de Deus, isso quem tem despertado é o próprio Espírito Santo de Deus por meio da palavra do Senhor. Ele tem lido na palavra isso. Ele tem entendido que isso é real. Ele tem compreendido que isso pode acontecer e por isso ele quer que aconteça. Ele vê claramente o pai dele, a mãe dele se mover em Deus, mas além disso, ele sabe que a palavra respalda ele. E ele tem já, apesar da pouca idade, tem começado a ter base bíblica. E eu quero dizer com isso, eu quero incentivar você. E eu sei que o Eliel daqui a pouco vai ler a Bíblia toda, tenho certeza disso, mas eu quero incentivar você a você se encharcar da Bíblia, se encharcar da Escritura Sagrada, mas se encharcar mesmo, como talvez o portal de notícias que você lê todo dia no seu celular, poder saber as notícias do seu time, ou da política, ou da economia, ou da cidade, ou do seu trabalho, da sua profissão, não sei. Coisas que nós temos às vezes o hábito de fazer, e aquilo nos ocupa tanto tempo, e que se for colocado em comparação com a palavra do nosso Deus, mostra para a gente que tem coisas que têm mais relevância para nós do que a própria palavra do nosso Deus. Então isso é muito importante, muito importante. Eu não sei se eu entendi muito bem, nessa hora do filme o Gessé estava um pouco alterado, mas ontem a gente foi ver um filme, o Mais Que Vencedores, e tem um detalhe no filme que ele fala a respeito do propósito, é um filme que fala muito a respeito de propósito, é um bom filme para você ver, e ele basicamente fala que o propósito é determinado por aquilo que você
se joga, que você se lança, que você se entrega. Basicamente, nós podemos interpretar que tudo aquilo que se faz importante para você, estabelece seu propósito de vida. E a sacada do filme é perguntar quem é você, quem é você, quem é você. Então a nossa identidade, o nosso propósito, são determinados em função daquilo que, queira ou não queira, aquilo que nós mais gastamos tempo. No meio do filme, tem um momento chave em que o personagem ali, ele é enquadrado por um outro que pergunta a respeito disso. E ele começa a dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. E o cara fala, mas se isso for tirado, e se isso for tirado, e se isso for tirado, quem você é? Quem você é? Quem você é? Ele fala, eu sou cristão. E quando ele fala, eu sou cristão, aí o cara dá uma marretada em cima dele e fala basicamente para ele que ele fala isso por último. Ele fala, não, para aí. Eu não sabia que você queria que eu respondesse isso, não teria respondido de primeiro, eu sou um cristão. Eu disse, não, mas você não respondeu de primeiro, você respondeu isso por último. Isso mostra que isso é a última coisa, dentre as prioridades da sua vida. E o cara vai para o carro e o filme está todo em função disso, dessa gritante pergunta, retumbante pergunta, daquilo que ele disse, que ele era um cristão, e ele se descobriu, por meio de outra pessoa, que ele de fato não era um cristão verdadeiro. Então, esse detalhe, para nós é importante também. Talvez tenhamos uma experiência similar à do filme, alguém nos confronte, mas talvez essa mensagem aqui possa nos confrontar e possa mostrar para a gente que a gente tem priorizado tanta coisa, menos do que aquilo que é a palavra do próprio Deus. Então, se enche da palavra de Deus, você vai ter muito senso de identidade e de propósito. Você vai saber quem você é e você vai saber aquilo que você foi chamado a fazer. Então, se enche da palavra de Deus. Ela faz a nossa fé crescer. A nossa fé cresce por meio da palavra de Deus. Se encha. Invista na sua vida espiritual. Invista dinheiro na sua vida espiritual. Até porque dinheiro determina aquilo que você honra. Dinheiro é termômetro de honra. Dinheiro é termômetro de honra, assim como tempo. Tempo e dinheiro são duas maravilhosas expressões do quanto a gente honra alguma coisa. Se eu gasto muito dinheiro com futebol, eu honro o futebol. É tudo que eu quero é futebol. Se eu gasto mais dinheiro com futebol do que com a DAI, eu honro mais o futebol do que a DAI. Entende isso? Então, se eu gasto mais tempo com o futebol, com o meu Internacional de Porto Alegre, do que com a DAI, eu honro mais, amo mais, sou mais apaixonado pelo Inter do que pela DAI. O tempo que eu despendo e o dinheiro que eu despendo pela minha paixão, ao final, mostram para mim aquilo que mais vale. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu sei que algumas coisas nós temos que cumprir. Nós temos 8 horas de trabalho, alguns 7, 6, não, isso eu sei. Mas ainda assim, dentro desse processo, se a palavra for engatilhada no começo da nossa manhã, ela tem a capacidade de ficar aqui remoendo e ruminando, melhor dizendo, durante o dia inteiro, até mesmo nosso trabalho. E isso vai ser determinante. Agora, se eu não faço isso, eu só tenho um tempo noturno de abrir a Bíblia, ou ligar a Bíblia, ou apertar um botão a Bíblia, e isso for tudo de Deus que eu tenho no dia, talvez eu sou mais trabalhador do que cristão. Talvez eu sou mais alguma outra coisa. Sou mais apaixonado por qualquer outra coisa mesmo do que pelo meu próprio Deus. O tempo e o dinheiro, eles são termômetros de honra. Eu gasto naquilo que eu mais amo. E eu gasto tempo naquilo que eu mais amo também. É impressionante. Amantes do futebol jogam com chuva. Quem é muito amante de futebol está interessadíssimo, não importa se está chovendo ou não. Eu quero jogar, eu quero jogar, eu quero jogar. É assim ou não é? Quando a gente está apaixonado por alguém, no tempo de romance, de um namoro, se a gente tiver que percorrer a pé desse lado da cidade até o outro, não tem problema. Por quê? Porque eu estou apaixonado. Então, por paixão, eu sou capaz de ir a pé. Eu posso pegar uma bicicleta, eu posso confrontar quem for, eu tenho coragem de enfrentar o sogro, eu tenho coragem de me expor o meu amor para a sogra e assim por diante. Eu estou disposto a conquistar o cunhado, a cunhada, eu faço cafuné até no cachorro que eu não gosto. Tudo é importante quando eu estou apaixonado. Eu estou disposto a fazer sacrifícios, por quê? Porque eu amo. Então, o meu amor por Deus, ele é visto de forma prática, não pelo tanto de Deus que eu digo, eu amo o Senhor, aleluia, eu amo o Senhor. Ah, como eu amo Deus, todo mundo sabe quanto eu amo Deus. Mas o meu dia prova o quanto eu amo Deus. O meu dia prova o quanto eu amo Deus. Amém? E não faça Deus apenas um escape das suas pressões e preocupações.
Não faça de Deus alguém que você recorre porque a vida ficou ruim. Não seja como os incrédulos que só costumam pensar que Deus existe quando um câncer aparece, quando uma desgraça acontece. Não faça isso, porque isso em nada nos difere de qualquer incrédulo, em nada. Nós precisamos ser amantes do Senhor, apaixonados pelo Senhor. Não precisamos esperar que alguma coisa nos estresse para poder buscar a Deus. Alguma coisa nos preocupe para poder buscar a Deus. Alguma coisa dê errado para que a gente possa buscar a Deus. Nosso relacionamento com Deus deveria ser, e deve ser, acima dessas realidades de problemas. Porque os problemas facilmente nos levam a recorrer a um Deus que tudo pode. As dificuldades da vida facilmente nos fazem recorrer a um Deus que tem todo o poder. Mas quisera que no nome de Jesus a nossa vida não fosse limitada a nós termos profundas experiências com Deus quando as coisas ficam ruins. Mas que a gente possa ter profunda experiência com Deus também quando as coisas não estão tão ruins assim. Quando as coisas estão de boa. Quando as coisas não estão assim tão complicadas quanto podem ficar. Amém, queridos? Eu acredito isso nessa palavra. Eu não estou mandando recado para ninguém, fique tranquilo. Eu estou falando aquilo que eu entendo da parte de Deus. E eu acredito que isso é um lema para a sua vida e para a minha vida. Eu não estou falando uma realidade que eu não quero viver, que eu não vivo, que não é o que eu desejo para mim, que eu só quero para você. Eu não sou um fariseu que quero trazer um julgo, peso sobre os outros, que não é aquilo que eu quero viver para a minha vida. É isso que eu quero viver. Então, me dá um pouco de desconfiança quando a minha alma se inclina a querer buscar a Deus porque os problemas vêm. Quando os problemas batem a porta, a gente fica naqueles buracos, naquelas sinuca de bico, aquelas situações que a gente não sabe para onde vai, a gente fica todo crente inclinado ao Senhor. Isso, eu costumo repreender a minha alma, porque eu sei que isso é o caminho natural de qualquer incrédulo. O incrédulo costuma dizer, Deus do céu, quando está caindo um helicóptero, mesmo sendo ateu. Fala, ai meu Deus, quando está caindo o avião. Né? A busca por algo que o tire daquela realidade que ele não vê uma solução. Eu não quero fazer de Deus alguém que eu esfrego uma garrafa, ele sai e está ali poder realizar os meus desejos apenas. Eu quero ter um relacionamento com Deus. E eu falo isso porque se a gente quer crescer em Deus e crescer em fé, nós precisamos levar a palavra de Deus muito a sério. E a nossa vida de intimidade com a palavra de Deus deve ser assim, forte, consistente, perseverante. Amém, queridos? Todo dia. Todo dia. Quero indicar, orientar, direcionar, quero reivindicar isso sobre a sua vida. Que você tenha tempo com Deus por meio da palavra todo dia, para que você se encha da palavra de Deus. Em nome de Jesus, porque isso vai fazer você crescer em fé. E vai fazer com que a sua fé dê conta de realidades que hoje você não dá conta, porque a sua fé não está à altura de algumas realidades. Tem realidades que você vai tirar assim de letra, simplesmente porque a sua fé dá conta. Mas tem outras que são maiores que a capacidade que a sua fé tem de dar conta do recado. E aí você chega que nem os discípulos para Jesus. Jesus, por que a gente não conseguiu? Por que a gente não deu conta desse demônio? Por que ele nos humilhou? Por que a gente não consegue vitória sobre tais circunstâncias? Aí Jesus fala assim, por causa da pequenez da vossa fé. Jesus está dizendo para eles, vocês têm uma fé pequena. Talvez alguém pudesse dizer, mas foi Deus quem deu essa fé. Se a Bíblia diz que é Deus quem nos dá a medida da fé, então quem deu essa fé pequena, inicialmente foi o próprio Deus. Sim, Ele deu, assim como o músculo do meu corpo que Deus também me deu. Mas se eu não fizer nada, ficar no sofá, falei de fé, entrou sofá na fé, e a fé no sofá. Se eu ficar no sofá e não exercitar a minha fé lá no sofá, eu vou atrofiar. Eu vou, na verdade, viver como um vegetal nessa vida. Você sabe disso? Nós somos seres criados fisicamente para poder nos mover, nos movimentar. E o tanto de movimentação e de mobilidade que a gente tem determina muito a nossa saúde também. A gente sabe disso. A gente está num século em que as muitas facilidades tendem a nos deixar cada vez mais paralisados, cada vez mais sem fazer muitas atividades. Né? Hoje a gente tem que colocar na agenda, tem que fazer uma atividade física, senão não faz. Isso não tinha nos tempos de Jesus, nos tempos bíblicos não tinha isso, porque eles tinham que se movimentar. Para pegar uma água, não era simplesmente ir na torneira, ligar, apertar, ou apertar o botão no bebedouro. Não. Eles tinham que se deslocar quilômetros para poder pegar a água.
e trazer de volta em baldes, barris e coisas do tipo, a água, simplesmente. Para se mover de um lugar para outro, ou eles iam a pé, ou algum animal. E isso dava um cansaço significativo também. Mas a gente é de um tempo de facilidades. E essas facilidades, elas trabalham contra a nossa movimentação em qualquer área. É por isso que o nosso físico, por vezes, sente o baque disso, por causa dessa ociosidade, mas espiritualmente também. E é impressionante, né? Porque nós estamos na geração que tem todos os recursos. Na comparação com as demais, nós temos muito mais recursos em todos os níveis que todos os demais povos que já passaram pela Terra. Nós temos facilidades muito mais que qualquer outra geração anterior. Mas isso não necessariamente torna a nossa vida uma vida saudável em todos os aspectos. Isso é impressionante. Nós temos mais Bíblia do que todos os cristãos que já viveram antes. Alguns de nós temos, num próprio aplicativo de celular, tem 5 tipos de versões de Bíblia. E algumas pessoas nunca leram a Bíblia toda. É impressionante isso. Nós temos, nesse exato momento, a Igreja Perseguida, nós falamos nesse final de semana sobre isso, tem pessoas que dão a vida, literalmente morrem, para poder ter um fragmento da palavra de Deus. Você consegue entender isso? A China comunista, por exemplo, em que as coisas são completamente tornadas assim inacessíveis, muitos chineses underground, vivendo com uma igreja oculta, secreta, eles têm pouco acesso, porque tudo é limitado. Você não pode ligar o celular, deixa eu acessar o Google, colocar a Bíblia em chinês, em mandarim. Não vai acessar, porque o regime comunista impede o acesso. Isso não entra, ele fica lá processando e você nunca entra. Então eles não têm acesso virtual. Também não têm acesso físico, a maioria deles. Mas é a igreja que mais cresce. E cresce com versículos bíblicos. Você consegue entender isso? Alguém lendo João 3,16 para eles. E que é acompanhado de sinais, prodígios e maravilhas, porque eles creem na palavra. E então, Deus se encarrega de fazer acontecer. Mas eles não têm os 66 livros que nós temos. Consegue entender isso? Se você acha que eu estou falando bobagem, alguma coisa boba, acesse a internet livre que você tem e coloque assim, chegada da Bíblia em povo não alcançado. E você vai ver a reação. Você vai ver a festa que não é chegar alimento, roupa, coisa assim, o dinheiro caindo do céu, não. É Bíblia. Bíblia na língua local. Coisa que a gente tem aí a dar e vender. A gente entrega para as pessoas. Eles colocam versículos em garrafas e com isso conseguem passar de um para o outro, fora inúmeras técnicas para poder propagar de algum modo. E ali força eles a terem que aprender. Eles fazem um sistema interessante. Vamos imaginar que a gente é uma igreja perseguida aqui. Eu tenho acesso a uma porção de um fragmento de um capítulo bíblico. Eu tenho que gravar e tenho que garantir que vocês possam saber o que eu sei. O Rafael tem acesso a outra parte. O Davi tem outra parte. A junção disso faz com que a gente possa tem que ter a capacidade de memorizar essa palavra, porque essa palavra precisa agir em nosso meio. Eles se enchem da palavra e eles não têm tanto acesso. Então, isso não é para ser simplesmente um tapa na nossa cara. Isso deve ser um sinal de motivar a gente. Já que a gente tem tanto acesso, tanta facilidade, façamos bom uso disso. Leiamos a palavra cada vez mais e cresçamos em fé. E nós aprendemos um princípio maravilhoso na semana passada. Alguém ainda lembra qual que é o princípio de nós crescermos em fé no quesito exercitar a fé que temos? Jesus nos disse qual que é o princípio. Alguém lembra ainda? Não? O princípio é o princípio da semente de mostarda. Foi o que Jesus falou. Ele falou assim, olha, se vocês tiverem fé como de um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte, lança-te no mar, ele vai se lançar, vocês vão dizer, esse monte sai do lugar, vai para outro lugar, ele vai ir. E nós dissemos na semana passada que Jesus não falou do tamanho do grão de mostarda, ele falou do como o grão de mostarda. E o como significa a semelhança de. O como não fala do tamanho de. A NVI é uma ótima Bíblia, mas erra nesse aspecto quando coloca do tamanho de um grão de mostarda. Jesus não falou isso no original. Jesus falou que a nossa fé deve ser como. Se nós queremos crescer em fé, nós devemos ter uma fé como de um grão de mostarda. E aí ele fala
No outro capítulo ele fala que o grão de mostarda, mesmo sendo a menor das sementes, quando ele é semeado, germina, ele cresce, ele se torna a maior das hortaliças e faz com que as aves dos céus façam ninho neles. Impressionante isso. Ele fala isso em Mateus 13, depois reforça em Mateus 15, 17, ele fala a respeito dessa realidade do grão de mostarda. E com isso ele nos ensina o quê? O que o Senhor espera da gente? Se ele está falando que a nossa fé pode ser uma fé como o grão de mostarda, o que ele está querendo dizer? A maioria dos crentes pensa, não importa o tamanho da fé, basta ter uma fé, mesmo que nanica, dá certo. Se fosse isso, Jesus não estava repreendendo a fé deles, que era pequena. Ele estaria dizendo, que ótimo que vocês têm uma fé pequena. O que vocês precisam é ter uma fé pequena. Então Jesus não falou para eles que ter uma fé pequena é coisa boa. Ele repreendeu a pequenez da fé. Então a nossa interpretação de que vale a ter uma fé do tamanho do grão de mostarda é um erro. É um erro, porque Jesus não falou que a nossa fé deve ser do tamanho de um grão de mostarda. Deve ser como um grão de mostarda. E qual que é a grande questão aqui? A grande questão aqui é que ela é miúda, pequena. Mas o processo não está aqui. Tem gente que pega grão de mostarda e faz um colar. Tem gente que pega grão de mostarda, vai, bota um monte e faz um quadro. Isso não muda em nada o mundo de ninguém. Pode ficar belo, bonito, esteticamente, mas isso não é o princípio que Jesus falou. O princípio que ele falou é que quando eu pego de mostarda e eu lanço na terra, eu semeio aquilo que eu recebi, aquilo que eu tenho, eu me esvazio no primeiro momento daquilo que eu tenho, aquilo volta para mim como algo muito maior. Então não é ter a fé, é exercitar a fé, é isso que ele está falando. Quando Jesus fala a respeito disso, ele não está querendo dizer assim, não importa o tamanho que você tem, ele está dizendo assim, você quer aprender como cresce? Por que ele fala isso? Porque os discípulos tinham chegado para ele e perguntado, como que a gente pode crescer em fé? Porque isso é demais para a gente não consegue. Ele fala, olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão poder dizer, para um monte sair do lugar, ele vai se remover. Ou seja, ele está querendo dizer, vocês vão viver o poder de Deus. Vocês vão viver o sobrenatural de Deus. Então, isso é princípio espiritual. Tanto quanto ler a palavra, meditar na palavra, se encher da palavra, é o segundo exercício, o segundo tema, o segundo princípio para poder crescer em fé é exercitar a fé que já se tem. Você entendeu isso? Exercitar a fé que já se tem. Amém? A gente falou isso como num gráfico, né? Eu falei assim, olha, vamos imaginar que em 1999, quando a minha conversão aconteceu, eu tinha uma fé do tamanho do meu pé até a minha canela aqui. Vamos imaginar que a fé estava aqui, até a minha canela. Ok? Era a fé que eu tinha. Então, eu li a palavra de Deus, eu me esforcei no quesito ler a palavra, conhecer a palavra, memorizar a palavra, entender, compreender, conhecer a Deus por meio da Escritura Sagrada. A minha fé, ela cresceu, certo? Mas tem realidades que eu não dou conta, porque a minha fé tem um tamanho e algumas realidades da minha vida são maiores do que aquilo que a minha fé consegue dar conta. Então, eu tenho que aprender a crescer ainda mais em fé. Então, um dos modos de crescer em fé é exercitar a fé que eu já tenho. Eu tenho uma fé aqui, mas eu preciso exercitar diante das realidades que surgem na minha vida, usando daquela fé, daquele nível de fé que eu tenho até aquele momento. Eu não posso retroceder ou deixar de lado. Aquilo que eu não uso, eu acabo por perder. Aquilo que eu não cuido, eu acabo por jogar fora. Eu tenho que zelar por aquilo que eu recebi. Eu zelando por aquilo que eu recebi e exercendo aquilo que eu recebi, eu cresço em fé. É como um músculo. No aspecto natural, é a mesma lógica espiritual. Se eu exercito algum músculo qualquer, eu falei do pâncreas na semana passada, um músculo importante que a gente tem exercitado muito bem, por isso que a gente está assim, né? Agora, se a gente não exercitasse o pâncreas, e sim o bíceps, ou o tríceps, o que aconteceria com a gente? Não estaria o pâncreas, dessa estrutura que está aqui, esse pâncreas assim, né? Tão fortalecido como alguns têm aqui em nosso meio. Nós estaria com o bíceps fortalecido, ou com o tríceps fortalecido. Ou seja, o músculo que eu olhar e que eu batalhar e malhá-lo, ele vai crescer. Ele vai crescer. Então, assim é a fé. A fé, na medida que eu exercito ela vai acontecer uma hipertrofia espiritual. Eu vou crescer.
Na comparação com outros, muito mais do que aqueles que não exercitam a sua fé. E como que Deus vai fazer com que a minha fé seja exercitada? Qual que é a matéria-prima para que a fé possa entrar em ação? Na semana passada a gente falou, qual que é? Qual que é? Problema, exatamente. Diga aí, ó. A gente fala assim, problema. Essa palavra que sai bastante da nossa boca, a gente fala às vezes problema, e assim vai, né? Toda essa realidade de problemas, que tem tanto, a gente fala, nossa, que problemão, nossa, que isso é um problema. Ixi, eu estou com um problema, nossa, que problema é esse, né? Pois é, esse tanto de problema, o que é na verdade para nós? É a matéria-prima, para quê? Para que a nossa fé seja, o quê? Exercitada. Amém? E tem o terceiro que a Michele falou, que está registrado na palavra de Deus em Judas, no versículo 20, que é o único capítulo, né, que Judas, capítulo único, verso 20, que fala a respeito de nós orarmos no Espírito. Orar no Espírito, falar em línguas, orar uma linguagem sobrenatural de oração, é biblicamente uma garantia de crescimento da fé. O apóstolo Paulo fala que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo, cresce. Ele edifica a sua fé. Essa fé santíssima que ninguém diz em Judas. Ou seja, se eu quero crescer em fé, eu tenho que me habituar, criar esse hábito de falar em línguas. O ideal é que eu inclua isso no meu dia a dia. Em situações. Principalmente aquelas que eu estou sozinho, de repente, é mais fácil. Mas não necessariamente, eu posso ter esse tempo de falar em línguas até mesmo na presença de outras pessoas, mas não necessariamente de uma voz que todo mundo possa ver e se perguntar o que está acontecendo, mas algo que possa estar ali presente. Isso é uma arma de proteção, isso é uma arma de defesa, bem como uma arma de ataque. As línguas estranhas é algo tremendo, que Deus nos dá para a nossa própria edificação pessoal. Glória a Deus. Isso é tremendo, isso que Deus tem para a nossa vida. Então a gente fez um apanhado geral, sim? Sim. A Ana está perguntando o seguinte, como é que a gente lida com essa situação? Porque às vezes a gente fala em línguas, e a gente fala só um pouco de línguas, vou usar a expressão que ela usou, um tanto de línguas que a gente costuma repetir diante de Deus. Mas tem alguns outros momentos que parece que, uou, a gente está falando tantas outras coisas que a gente fica pensando, meu Deus, eu estou falando umas línguas tão diferentes do que aquelas que eu estou costumeiramente falando. Como é que a gente lida com isso? A gente lida com isso exercitando isso. Simples assim. Exercitando. Isso vai crescendo. É importante entender, a gente vai falar mais sobre línguas estranhas depois, mas é importante entender que línguas estranhas, o dom de línguas, a variedade de línguas, o sinal das línguas estranhas e todas as realidades que envolvem línguas estranhas, não é, Ana, bem como os demais, não é uma tradução. Tá? Isso é um pouco difícil de entender, porque nossa cabeça sempre funciona como tradução. Nossa ideia é tradução. Por exemplo, se eu falar em língua espanhola, você ouve e pensa no que estou falando e tenta cambiar isto em uma língua conhecida. Por exemplo, em português. Então, você acabou de fazer um teste agora, estou falando em espanhol, e você está tentando pegar cada palavra e traduzindo automaticamente, porque a palavra exemplo é a palavra exemplo. A palavra padre é a palavra pai. Então, qualquer vez que alguém falar em espanhol fala padre, você sabe que a palavra é pai. Certo? Se alguém dizer hijo de Dios, em qualquer momento que você ouvir alguém dizer hijo de Dios, na medida que você sabe o que significa hijo de Dios, significa filho de Deus. Pronto, acabou. Está acabado o problema. Em qualquer lugar do mundo que alguém fala hijo de Dios, você sabe que é filho de Deus. Isso é o quê? Isso é tradução. Ok? Você pega uma palavra e ela significa outra palavra naquela língua que você conhece. E pronto. Isso é
tradução de línguas. Isso não é interpretação de línguas. E o que isso importa? Importa que, vamos imaginar agora a ideia das línguas estranhas. Se alguém falar, Rekashorokotorobosebianagai. Ok, você ouviu, Rekashotokondoromoseremagai. Se você for na China e alguém falar, Rekatoroboshekanagai. Nossa, eu já ouvi isso, o pastor Wesley falou um dia lá. Aí surge alguém e fala assim, assim diz o Senhor. O que você está acostumado a pensar se um chinês falar para você, Rekashotokontomonosenagai? Você acha que é o quê? O que você acha que é? O que você acha que é? Não, chinês não é porque é Rekatoromosenemagai. E eles não falam isso. E eu estou falando, não sei chinês, não sei mandarim, estou falando Rekatoromosenemagai. Se alguém em outro lugar do mundo falar Rekatoromosenemagai, é o quê? O que é? O que é aqui, irmão? Não, o que é aqui? Não, o que eu acabei de dizer que era aqui? Assim diz o Senhor. Se é assim diz o Senhor no Brasil, se o chinês falar em mesma língua, Rekatoromosenemagai, é o que lá? Isso é o nome do quê? Isso é tradução. Então eu vou querer escrever um livro. E eu vou ficar atento. Charakatalabá. Charakatalabá. Aí eu fico esperando. Deus manda te dizer. Deus manda te dizer. Porque cada vez que eu recatachorramanagai, é assim do Senhor, isso é tradução. Se for tradução, está fácil. Eu não preciso de dom. Eu não preciso de sobrenaturalidade. Eu não preciso de interpretação espiritual. Por que eu estou explicando isso? Estou explicando isso porque se eu falar assim, ó, recatalabachô, recatalabachô, rocaxê, recatalabachô. Se eu ficar 2 horas falando isso, o que isso significa? Isso pode significar um livro de 200 páginas. Mas eu só falei o quê? Recatalabachê, rocotorobocê, candalamanai. Fiquei 2 horas falando isso. E o que isso pode significar? Pode significar uma frase, como pode significar um livro. Porque não é. O que não é, irmãos? Não é? Não é tradução. Tradução é traduzir uma palavra para outra em mesmo potencial para a língua conhecida. Ok? É simples. Wisdom. Sabedoria. Ok? I don't know. Eu não sei. Ok? Então, se eu falar, I don't know. Eu falo, eu não sei. Está entendendo o que eu quero dizer, sim ou não? Estou tentando responder a pergunta da Ana. Porque alguém pode perguntar assim para si mesmo. Que coisa? Eu vi pessoas que falam assim, e não repete nada. E eu estou lá com o meu recachorabanagai. Recachonaganamangai. Recachomanagai. Recachonamanagai. Meu Deus. Aprendeu? Se fosse isso, o que aconteceria? Acabamos de ter um batismo do Espírito Santo aqui. Eu ensinaria para vocês língua estranha. Hoje vocês vão aprender com o pastor Wesley o quê? Língua estranha. Anote aí. Recacholong. Como é que é, Miguel? Você está entendendo isso? Isso é importante entender. Não estou entendendo por que é importante. Para você entender que quando um profeta, um intérprete de língua, alguém que está se movendo em Deus, ele chega do lado e começa a ouvir uma língua estranha, naturalmente ele está ouvindo recachou não managai. Espiritualmente ele está pegando o quê? Ele está pegando o cerne do que Deus está falando. É isso. Ele não está traduzindo como um tradutor traduz. Ele está pegando a intenção do Espírito ao falar aquilo. Você está entendendo? Porque senão, como eu disse, seria muito fácil. E todos nós, a gente venderia talvez uma livraria evangélica, um livro chamado Dicionário de Língua Estranha. Basta alguém falar em língua
e alguém dizer para nós o que significa, e se significa aquilo, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época e tempo, vai significar a mesma coisa, porque é uma tradução, mas não é tradução, é interpretação. Ok? Então, o que eu digo para você? Continue falando rei cachorro lavalagai. Até quando, pastor? Até que Deus dê mais, porque você já presenciou em algumas ocasiões que Deus fala mais, que Deus fica nisso. Eu já brinquei que quando eu vou falar mais sobre isso daqui mais algumas, em 2020 eu falo mais sobre isso. Em 2020 a gente fala mais sobre isso. Mas quando eu comecei a falar em línguas, eu até me cobrava um pouco nesse sentido assim, falando, meu Deus. Eu vou falar de novo, é engraçado, mas é o modo como eu entendi. Eu não entendia isso que eu acabei de falar. E eu via essas pessoas falando em línguas de forma tão fluente, de forma assim tão ampla. E eu estava lá com uma frase lá de língua estranha. Aí um dia, do nada assim, eu estava vendo televisão, passei num canal católico lá e estava lá, acho que era o padre Marcelo Rossi naquela época. Acho que era. E ele estava lá naquele momento, né? Aquele momento que tem até hoje, vai ter até, enquanto existe igreja católica, que eles ficam lá na frente e falam assim, basicamente, não me lembro exatamente o que ele estava falando, mas vamos imaginar que assim, Jesus tem misericórdia de nós. Aí ele mudava, Jesus tem misericórdia de nós. Jesus tem misericórdia de nós. Jesus, tenha misericórdia de nós. Jesus, tem misericórdia de nós. Eu falei, acho que entendi o processo. Ele está falando a mesma coisa várias vezes, só está mudando a maneira como fala. Então eu fazia isso nas línguas estranhas. Então eu pegava e eu comecei a fazer isso na presença de Deus. Imagina o recatalabachô, né? E eu ficava lá, recatalabachô! Oh! Recatalabachô! 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 Eu ficava nisso. Na minha inocência, na minha ignorância, no meio desse misto de situações, eu ficava nisso falando, se é isso, então bora lá. A verdade é que, na prática, obviamente, Deus não estava interessado na maneira como eu falava com Ele, em termos da tonalidade, do jeito, da expressão, isso é o que menos importa, não é isso que determina, mas, sem querer, eu acabei aplicando um princípio de ser fiel naquilo que Deus me deu. E quando a gente é fiel naquilo que Deus nos dá, mesmo que seja pouco, se a gente é fiel no pouco, o que acontece, biblicamente falando, a gente recebe o muito, e tudo é assim, em relação a Deus. Isso vale para a fé, isso vale para aquilo que Deus nos dá. Na maioria das vezes, os dons espirituais que Deus nos dá, eles começam uma manifestação ainda pequena. No começo, os dons espirituais que Deus nos concedeu, eles têm manifestações pequenas. E às vezes isso incomoda muitos. E muitas pessoas perdem de crescer no exercício do dom, porque elas ficam chateadas, porque elas não têm as grandes manifestações que outras pessoas têm, porque elas presumem que se Deus deu para elas aquilo, elas teriam que fazer as grandes manifestações. Elas se esquecem que não necessariamente precisa acontecer assim. E na maioria das vezes, aquilo que Deus nos concede, Ele nos dá numa medida, que nós vamos exercitando, e aquela medida se transforma em algo grande. Você consegue entender essa ideia? Eu acho interessante, eu estava vendo o Daniel Kolenda, né? O Daniel Kolenda estava ministrando, ele fez um vídeo importante em função do falecimento do Reinhard Bonk, do evangelista Bonk, e ele estava antes da última ministração da cruzada, né? E ele está falando no vídeo assim, daqui a pouquinho eu vou pregar, e centenas de milhares de pessoas vão ser curadas, e centenas de milhares de pessoas vão ser salvas. E ele está falando a respeito de legado, ele está falando a respeito de continuidade, maravilhoso, muito bom. Agora a pergunta que eu faço, da onde ele crê nesse trem? Por que ele tem tanta fé, para de fato acreditar que vai acontecer tudo isso nessa última noite? De uma única vez. Como? Porque ele cresceu em fé o suficiente para dar conta de saber que Deus vai tocar uma grande multidão. E que daquele mar de gente, de 300 mil pessoas que tem lá,
Vai acontecer uma explosão do poder de Deus a qualquer momento, enquanto ele está pregando a palavra, e vai pipocar milagres, e vai pipocar salvação, e vai se manifestar uma grande expressão do poder de Deus. Agora, a pergunta é, esse cara nasceu pregando para 300 mil pessoas? Não. O Bonk nasceu pregando para 600 mil pessoas no mesmo lugar, ou 1 milhão de pessoas no mesmo lugar? A resposta é não. Há 45 anos atrás, quando começou o ministério do evangelista Reinhard Bonk, o Cristo para todas as nações, ele pregava para os africanos e os africanos não queriam ouvi-lo. Há 45 anos atrás, ele fez a primeira cruzada que deu início a Cristo para todas as nações. E a primeira noite da cruzada vieram pouquíssimas pessoas. Mas o poder de Deus e a fé que ele tinha de pregar para uma multidão cheia, um estádio cheio, essa fé que a gente vê no Abe Uber e que a gente vê também em outros tantos homens, tendo centenas de pessoas no estádio que comportaria milhares, e ele está pregando para um estádio cheio, faz com que aquele pingo de pessoas seja tocado poderosamente pelo poder de Deus. A primeira noite foi assim, e os milagres daquela primeira noite atraíram mais, e mais, e mais. E ao final daquela campanha, naquele mesmo estádio, o estádio no último dia estava completamente cheio. Assim nasceu o Ministério Cristo para todas as Nações. Lá em Gaborone, lá no país de Lesoto, na África do Sul, bem no sul da África, dentro de um país chamado África do Sul, tem um paísinho pequenininho chamado Lesoto. Lá começou todo esse processo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa entender a dinâmica da fé. O evangelista Reinhard Bonk morreu com 79 anos de idade, e é muito interessante isso. Eu quero encerrar com esse testemunho, e com isso a gente honra a fé de um homem como ele. Certa vez, quando ele era ainda jovem, há muito tempo atrás, ele estava lá, basicamente no contexto da África do Sul, morava e trabalhava lá. O escritório da Cefam, só tinha um escritório naquela época, e ele tinha feito um curso por correspondência. E com esse curso de correspondência ele percebeu a fome que existia naquele continente. Era um curso básico e um curso evangelístico. E com isso ele percebeu a grande necessidade de salvação que existia naquele continente. Aquele curso estava dando muito certo. Ele selava carta por carta, ele fazia carta por carta. E ele agora tinha que montar um escritório. Ele montou um escritório, mas ele não tinha muito recurso. A missão que sustentava ele, por alguma razão, não estava dando o dinheiro necessário e rompeu em algum momento com ele. E agora ele não tinha, naquela época, $50 para poder pagar o escritório. O aluguel era $50. Ele não tinha. Ele acreditou de todo o coração que Deus ia, de alguma forma sobrenatural, prover esse dinheiro. Só que chegou a hora marcada, ele fechou as portas daquele escritório, e ele sabia que agora, a qualquer momento, no outro dia, o dono poderia vir e poderia tirá-lo dali, porque ele não tinha dinheiro para poder pagar. Apenas $50. Para nós é pouco, dentro do contexto atual, mas naquela época era muita coisa. Então, ele foi pelas ruas. E ele vai pelas ruas agora, clamando ao Senhor, e dizendo: Senhor, eu preciso desse valor, eu preciso desse dinheiro. É o evangelho que está sendo pregado. É a sede de um povo que precisa ser suprida. E ele está orando e andando na rua, e de repente ele ouve o Espírito Santo. O Espírito Santo sopra, como sussurra no ouvido dele, a seguinte expressão. E Deus fala com ele, né? O Espírito Santo fala assim: você quer $1 milhão? O Espírito Santo pergunta para ele: você quer $1 milhão? Ele está pedindo $50. Aí o Espírito Santo pergunta: você quer $1 milhão? Naquele exato momento ele entende que o Espírito Santo está falando com ele, ele para na rua e agora ele começa a falar em voz alta, até bradar, para estranheza dos demais. E ele olha para o céu e diz assim: Deus, eu não quero $1 milhão. Eu quero, ele diz, 1 milhão de vidas, 1 milhão de almas, 1 milhão de almas. Esse foi o clamor dele. Obviamente Deus deu um recurso para que ele pudesse suprir aquele valor. Mas, por que eu estou falando isso? O Bonk morre com 79 anos. Deus começa a pedir para eles contabilizar o número de pessoas salvas. Você sabe quantas pessoas salvas, contabilizadas, tem no ministério do evangelista Reinhard Bonk, Cristo para todas as nações, nesse presente momento? Quantos você acha? Quantos? 79 milhões de vidas. Para cada ano. Porque lá atrás ele pediu: eu não quero $50. Eu quero 1 milhão de vidas. Eu estou falando para você
que esse cara exercitou a fé que ele tinha lá atrás. E ele morre e olha para trás uma colheita que do ministério dele foi responsável por 79 milhões de pessoas salvas. Não é fantástico isso? Deus é um Deus que honra a nossa fé. Mas a nossa fé precisa ser exercitada. E a matéria-prima para Deus exercitar a fé, qual é o nome? Problema. Qual que era o problema que o banco tinha? $50 que ele não tinha. Qual que é o seu? Qual que é o seu? O que você acha que você deve fazer? Eu não sei qual que é o seu problema, não sei exatamente qual que é. Mas o princípio é o mesmo. Pega a fé que você tem e lança para Deus. E lança para Deus uma declaração de fé. Que faça que no final de um tempo você olhe para trás e veja que Deus foi fiel naquilo que prometeu. E deu exatamente. E na verdade em porções muito maiores do que você imaginou. Deus não deu 1 milhão para ele. Deus fez com que ele pudesse falar com reis, governantes, presidentes. Esse homem ministrou em mais de 100 países. Em mais de 100 países. Ele esteve diante dos mais pobres da terra. Ele também esteve diante dos homens mais influentes dessa geração. Morre deixando um legado de fé, de obediência, de santidade, de caráter. Por quê? Porque ele decidiu pegar aquilo que Deus falou com ele e jogar para Deus, dizendo assim: Deus, eu creio que o Senhor é capaz de fazer. Amém? Vamos ficar de pé e vamos encerrar.